Olá pessoal, dando continuidade aos vídeos a respeito do gerativismo, tratarei nesta apresentação da estrutura de constituintes. Inicialmente, nós focalizamos a descrição estrutural das frases, a partir da seguinte questão: de que modo o falante nativo de uma determinada língua compreende as sentenças de sua língua, isto é, de que forma ele associa sons e significados. A ideia é a de que o falante atribui às sentenças determinadas descrições estruturais, que são relações abstratas entre os elementos de uma sentença. O mecanismo gerativo, do qual nós somos dotados, atribui às sentenças representações mentais que correspondem a estruturas hierárquicas. A simples ordenação linear dos elementos não reflete a complexidade estrutural da sentença. Então, nós podemos concluir que os elementos de uma sentença atendem a uma organização hierárquica. Vejamos a seguinte frase: o João comprou o livro. Esta apresentação linear dos elementos ou João comprou o e livro esconde uma estrutura hierárquica que explicita as relações que estes elementos efetivamente estabelecem entre si. A sintaxe gerativa busca justamente explicitar esta estrutura, estabelecendo de que forma os elementos se juntam e se organizam para formar os constituintes. Vamos agora retomar a noção de constituinte, que vocês já viram quando estudaram o estruturalismo americano. Um constituinte pode ser compreendido como um grupo ou conjunto de palavras que funcionam juntas formando uma unidade significativa. Mantendo o exemplo de o João comprou o livro, nós vemos que alguns vocábulos da sentença mantêm uma relação mais próxima do que outros. É o caso, por exemplo, dos elementos o e livro, que se relacionam de uma forma muito mais direta do que, por exemplo, João e livro. Vejam que esta relação mais íntima ou mais direta não se justifica apenas pela proximidade de ambos os elementos na sentença. Vejam que comprou e o também encontram-se bastante próximos, mas não formam um constituinte, não formam uma unidade significativa. A partir deste exemplo, nós podemos agora identificar vários constituintes. Inicialmente, nós temos o constituinte o livro, temos um constituinte maior, comprou o livro, temos o constituinte o João e temos, por fim, o constituinte máximo, que corresponde à sentença: o João comprou o livro. Para identificarmos um constituinte numa sentença, nós temos vários testes de constituência. Nós trataremos de 4: a topicalização, a clivagem, a interrogação e a pronominalização. A topicalização consiste no deslocamento do constituinte para o início da sentença. Focalizando o constituinte o livro, é possível deslocá-lo para o início da sentença e originar uma sentença gramatical: o livro o João comprou. Porém, ao deslocarmos apenas livro, ou seja, ao quebrarmos o constituinte, nós originamos uma sentença agramatical: livro o João comprou o. Outro teste para a identificação de um constituinte é a clivagem. A clivagem consiste também no deslocamento do elemento, mas agora para o espaço entre o verbo ser e o conectivo que. Procedendo a este deslocamento, nós originamos a seguinte sentença: foi o livro que o João comprou. O livro moveu-se para esta posição e manteve a gramaticalidade da sentença. No teste de interrogação, nós procedemos à construção de uma pergunta cuja resposta corresponde exatamente ao constituinte em questão. Então, nós perguntamos: o que o João comprou? A resposta é exatamente o constituinte, o livro. A pronominalização, por sua vez, consiste na substituição do constituinte por uma forma pronominal.
Então, no caso de o livro, nós podemos substituí-lo pelo pronome ele, formando João comprou ele, e também pelo pronome o, João o comprou. Vejam que eu substituí todo o constituinte e não apenas livro, por exemplo. Estes constituintes, eles podem receber uma codificação em forma de diagrama arbóreo. Esta forma de codificação deixa mais evidente a estrutura hierárquica que compõe a sentença. Vejamos como fica a representação arbórea dos constituintes o João e o livro. Nos termos de uma nomenclatura relacionado a uma árvore, nós temos que o livro unem-se e formam um constituinte, o que é representado pela união de dois galhos. Da mesma forma, o João unem-se e formam um constituinte. A representação arbórea do constituinte comprou o livro fica da seguinte forma. Nós unimos o constituinte anterior, o livro, ao verbo comprou, originando um constituinte maior, comprou o livro. A representação arbórea do constituinte máximo, da sentença, é da seguinte forma. Nós unimos o constituinte comprou o livro, unimos o constituinte o João, originando um constituinte máximo, que corresponde à sentença. Então, vejam que os constituintes organizam-se em sucessíveis níveis de organização, de modo que as frases não são simplesmente uma soma de elementos linearmente dispostos, mas, em verdade, uma estruturação de elementos hierarquicamente projetados. Através dos casos de ambiguidade estrutural, é possível observar a importância de se analisar ou de se considerar esta estrutura hierárquica. Uma ambiguidade estrutural ocorre quando o conjunto de palavras ordenadas linearmente constitui uma sentença com duas possibilidades de interpretação semântica. Vejamos este exemplo de Mioto, 2009. O bêbado bateu na velha de bengala. A primeira possibilidade de interpretação é a de que o bêbado bateu na velha que estava de bengala, ou seja, bateu em uma velha específica. De bengala funciona como um caracterizador da velha, como pode ser observado nesta figura. Já na possibilidade de interpretação 2, vemos que o bêbado usou uma bengala para bater na velha. De bengala funciona agora como instrumento da ação de bater, o que também pode ser observado nesta figura. Então, no caso de ambiguidade estrutural, nós vemos que uma mesma sequência de palavras corresponde a duas estruturas hierárquicas distintas. No caso da primeira possibilidade de interpretação, nós temos a estruturação arbórea que se localiza na parte superior da sentença. Vejam que de bengala forma inicialmente um constituinte e unem-se de imediato ao nome velha, constituindo uma unidade significativa. A estruturação, no caso da possibilidade de interpretação 2, encontra-se na parte inferior da sentença. Vejam que de bengala forma um constituinte, porém não une-se de imediato à velha. Na verdade, na velha, une-se primeiro com o verbo bateu, formando um constituinte, e em seguida, bateu na velha, une-se a de bengala, formando um constituinte maior. Vemos que, neste caso, de bengala vai funcionar como instrumento de uma ação, e não como um caracterizador específico. A importância, portanto, de se observar esta ambiguidade estrutural é ver que
Uma sentença pode ter mais de um sentido e essa ambiguidade pode ser explicada se mostramos que os constituintes contíguos podem estar combinados de modo diferente. Nesta apresentação, nós vimos então o que é a noção de constituinte, o que é uma estrutura hierárquica, vimos alguns testes de constituência, vimos como se dá a codificação de uma sentença em forma de diagrama arbóreo e vimos, por fim, como a ambiguidade estrutural pode fornecer evidências para a estrutura hierárquica subjacente às sentenças. Espero que tenha ficado claro para vocês a noção de estrutura de constituintes. Obrigada.